Olá! A gente vai dar continuidade à apresentação dos fundamentos da psicologia analítica, ok? Apresentando aqui os pontos, né, que dão continuidade aos complexos paternos, às psicoses e, em específico, à esquizofrenia. Nesse momento, a gente vai estar apresentando para vocês os critérios de diagnóstico, né, dessas patologias, como caracterizar cada uma delas e também apresentando aí estruturas de entendimento dessa patologia, de como tá fazendo esse manejo dessa patologia, certinho? Aí acrescentando também uma proposta de questionamentos, né, frente a saúde mental, frente a essas doenças que são caracterizadas com grande dificuldade, né, com grande impacto na vida do ser humano, e aí a gente pretende estar trazendo essas questões aqui, certinho? Então, a gente vai iniciar esse momento questionando, né, o que é normal e o que não é normal. Daí a gente vai estar questionando aí o que seria o que é ou não normal, como é que chega, né, nesse critério. E aí a gente encontra, né, que há uma grande variedade, né, isso é muito geral, e vai variar muito de qual critério, para qual funcionalidade você vai estar aplicando essa média, esse padrão, porque são vários também. Então, dentro de uma base estatística, você vai aplicar o padrão para uma média, né? Há números que vão estar representando um nível modular, né? Dentro da saúde mental, vai estar sendo conferido como normal o padrão de prejuízo que aquele sintoma vai apresentar, né? Então, a gente vai conferir aí que vai variar esse olhar sobre o que é normal e o que não é normal. Dentro disso, né, a gente acaba por perceber que nós como profissionais, né, precisamos ter essa postura crítica e flexível, ou seja, isso vai exigir da gente uma postura muito mais atenta e modular aí, né? Eu falo assim, modular, dizendo que de dialética, né? Vai precisar se ajustar a situações, né? Então, dentro da saúde mental, os profissionais precisam ter essa postura. Então, a gente também, falando aí de uma abordagem humanista, pensar aí o que seria normal, né? O que são sintomas aí patológicos, como é que a esquizofrenia, como é que esse complexo paterno, ele pode ser trabalhado e pode ser aproximado por nós, né? Pensando aí que dentro da minha prática clínica, eu ouvi por várias vezes colegas dizendo que não tem, né, esse interesse, não se sentem chamados, não tem essa curiosidade, né, de se aplicar dentro da saúde mental, em específico com tratamento de esquizofrênicos, né? Então, mostrando aqui realmente o tanto que a gente conhecer e como está compreendendo isso vai fazer toda a diferença na nossa postura, né, frente a essa patologia que é séria, que precisa de uma abordagem humana, né, multidisciplinar. Então, nosso olhar vai determinar muito como que vamos conduzir a melhora ou o prognóstico dessa situação, dessa patologia.
tá? E o histórico conceitual da esquizofrenia vai demonstrar que anteriormente de ser chamada esquizofrenia, ela foi reconhecida como demência precoce, né, pelo médico Emil Kraepelin. Esse médico, ele era psiquiátrico e observava que seus pacientes tinham características muito peculiares, muito estranhas, que diferenciavam, né, um pouco um dos outros e que começavam no início da vida e traziam uma dificuldade aí até a vida adulta, né? E esses comportamentos foi denominado demência precoce, né? Porque tornava totalmente inábil, né? Incapaz para conduzir sua própria vida. Então, com isso, essa foi a nomeação para essa patologia no início, né, demência precoce, mas que para frente teve essa alternância. O conceito de esquizofrenia, né, então ele mudou. Esquizo, que é mente, frenia, que é divisão da mente, né, apontando aí por uma série de sintomas que questionavam a forma racional da pessoa, né, de como a pessoa resolvia as suas questões, de como ela se colocava aí frente às suas responsabilidades. E fazendo então com que substituísse, né, de demência precoce para esquizofrenia. Esse nome ele foi intitulado por Bloyle, né, outro médico psiquiátrico da época que também estudava e teve esse contato aí com esses pacientes que tinham esses sintomas. Nesse momento, nós vamos entrar aí nos critérios diagnósticos, né? E esses critérios, nós aqui, né, vamos notar que eles acabam se repetindo, né, em algum momento, para trazer uma certa uma certa consistência no diagnóstico, mas que acaba que tornando um pouco redundante. Então, esse momento é um pouco delicado, né, da apresentação desses critérios, mas que é muito importante. Claro que nós, como psicólogos, nós não vamos, né, diagnosticar nada, né, o nosso paciente, mas nós podemos orientar, né, conduzir nosso manejo clínico a partir desses conhecimentos que são importantes para nós e que nos ajudam muito também, né, pensando aí como nós podemos tá tendo uma melhora ou estamos melhor conduzindo, né, temos mais ganhos, né, e até esclarecendo algumas questões familiares. Então, isso acrescenta muito na nossa prática ter esses conhecimentos. Não para cargo de diagnosticar, mas para elucidar, né, para esclarecer e para auxiliar no nosso manejo, ok? Então, o critério A, ele vai apontar uma série de sintomas que precisam, né, estar presentes por mais de um mês, né? E esses critérios, ele vai ser também orientador para os outros critérios, né, que vão seguir. Então, aí vem os sintomas de delírios, né, que são crenças diferentes, né, que a pessoa é diferente, que tudo ao redor é diferente, que vai aí desde delírio de grandeza, que ela é muito importante, ou que existe uma conspiração, né, contra ela. Vem aí o sintoma de alucinação, né, que é uma alteração
das percepções, né? É uma deformação da forma, que vai desde visual, tátil, olfativa, né? Gustativa. Então, a alucinação, ela faz essa deformação aí. Essas duas características, esses dois sintomas citados, eles já são muito específicos para o critério de diagnóstico da esquizofrenia, certo? Segundo sintoma é o discurso desorganizado, né? É uma falta de organização mental, cognitiva das ideias. Depois é o comportamento grosseiro, né, desorganizado ou catatônico. Aqueles comportamentos ou movimentos estranhos e não funcionais, né, que a pessoa tem, que acabam sendo bem estereótipos, né, para um comportamento esquizofrênico. O quinto sintoma é os sintomas negativos, né? Que é a expressão diminuída, o que a gente chamava de ebotamento afetivo ou avolia, né? Esse embotamento afetivo, ele aponta muito para o fato de uma certa não permanência, né, no afeto, né? Uma afetividade que ela não é linear, ela não é constante, né? Então ele varia muito aí de um gostar e de um desconfiar ao mesmo tempo das pessoas que estão próximas. Essa avolia já fala de uma característica da pessoa tomar a iniciativa, né, de conseguir iniciar qualquer coisa na sua vida. Vai desde uma conversa a uma atividade sem ser sugerida por ninguém, né? Então, conta dessas características aí que são muito principais. Esse é o critério A. O critério B já vai estar falando, né, de prejuízos que a pessoa vai apresentar na sua vida por um tempo maior, né, de 6 meses no trabalho, na vida acadêmica, nas relações afetivas. Então, esse critério B, ele vai ser aí um sinalizador para ver quanto tempo a pessoa está tendo prejuízos aí na sua vida, né? E também se inicia, né, na infância, se teve aí características de funcionamento, né, anteriores. Então, esse critério, ele também abarca isso, né, um tipo de observação do desenvolvimento da pessoa, né, se ela já apresentou algum tipo de disfunção ou prejuízo a um residual e que num outro momento ela acaba se tornando mais forte e constante, né? Então, o critério C já vai falar aí de um critério que já fortalece muito o diagnóstico de esquizofrenia, né? Por se tratar de um critério de duração de meses, né? Que se a pessoa apresenta sintomas do critério A por 6 meses, né? Já se enquadra dentro desse critério de diagnóstico, né? Então, esse ponto já vai estar apontando para um período aí que vai orientar se aquela pessoa está mais próxima desse diagnóstico. O critério D, ele já vai estar apontando, né, que existe aí aproximação com outros transtornos, né, que é o transtorno esquizoafetivo, que é o transtorno bipolar, que é o transtorno da depressão. Mas o que vai diferenciar é os episódios de mania, é os episódios de sintomas, que precisam ser bem observados pelos médicos, né, e por nós também, para que a gente consiga aí estar fazendo essa condução, né, para que a gente
tenha esse conhecimento, certinho? E poder ver qual que é a melhor forma de conduzir, né, a escuta terapêutica, as ferramentas terapêuticas, certo? O critério E, que já fala da perturbação que pode ser atribuída aos efeitos fisiológicos de substâncias químicas. Aqui, esse critério está dizendo que se a pessoa já fez uso de substâncias, ela pode estar desenvolvendo o transtorno esquizofrênico, uma vez que esse transtorno, ele fala de uma perturbação físico-química do cérebro, né, que perturba todas as suas funções, algo que acontece, né, quando se faz o uso de psicoativos, né. E aí a gente vai para o critério F, que já está falando sobre do fato da pessoa ter apresentado transtorno do espectro autista ou de um transtorno de comunicação iniciado na infância e que num outro momento se agravou acrescentando de sintomas do critério A, né, com delírios e alucinações, né, além dos demais sintomas exigidos da esquizofrenia. Então, presentes por pelo menos um mês. Então, está falando aí de um critério que vai observar o desenvolvimento de outros transtornos acrescentados de sintomas por um período para que se estabeleça como um critério diagnóstico para a esquizofrenia. Então, conhecendo um pouco desses critérios, né, isso daí auxilia a gente na orientação da família, orienta a nossa postura também, né, de como tá fazendo esse manuseio. E a gente vai conhecendo também que essa esquizofrenia, ela também tem aproximação com outros tipos de transtornos, mostrando tanto que é bem criteriosa esse diagnóstico, né? A gente vai falar agora da descrição da patologia, né, no geral, né, que é as psicoses. A esquizofrenia está dentro das psicoses, né? A psicose, ela fala de transtornos mentais graves, né? Geralmente desconhecidos e não funcionais. A gravidade dos sintomas de humor na psicose tem valor prognóstico e orienta o tratamento. Aí então fala de um prejuízo, né, na relação com os outros, né, com as funções que a pessoa estabelece na vida. O CID-10 apresenta, né, 7 subtipos de esquizofrenia, né? E aí são, entre elas, paranoide, hebefrênica, catatônica, a esquizofrenia, depressão, pós-depressão, né? A esquizofrenia indiferenciada, a esquizofrenia crônica, a esquizofrenia residual e a esquizofrenia simples, né? São 7 subtipos de esquizofrenia. Então, tem muitos subtipos aí, né? Que enquadra dentro dessa psicose. Então, entre esses subtipos, nós vamos falar agora sobre a esquizofrenia paranoide, né, que fala aí dos comportamentos, de sintomas, né, delirantes, com comportamentos relativamente estáveis, frequentemente de perseguição, que são acompanhados de alucinações, né, sintomas de particularmente perturbações auditivas e das percepções. Então, falando aí de uma pessoa que tem as suas ideias totalmente desorganizadas, né, não compreendidas, com perturbações nas suas percepções, né, e ouvindo e conhecendo um pouco desses sintomas,
nós podemos conferir que existe comportamentos disfuncionais que estão muito dentro da nosso cotidiano, né? Que fazem muito parte de comportamentos de figuras ilustres, né? E a gente está falando aqui, eu estou aqui apresentando para vocês o fato do matemático, né? Do filósofo Pitágoras, né? Matemático Pitágoras, que ele, com as suas ideias, né, geométricas, propostas, conceituais, irreverentes, né, acabava por constatar sintomas de ideias diferentes, né, de desorganização, e que não tira aí ou não diminui o peso o destaque que ele teve na nossa vida, né? E os seus comportamentos delirantes como ricos também, né? Então, trazendo aí para próximo esses comportamentos que eram perturbadores, que eram estranhos, mas que ao mesmo tempo eram ricos de ideias e que acrescentaram tanto, tá? Então, meio que dialogando aí essa proposta do que se torna disfuncional, né? O que se torna estranho, né? Ao mesmo tempo não tem essa genialidade por trás. Um outro subtipo aí de esquizofrenia é a esquizofrenia hebefrênica, né? Essa esquizofrenia hebefrênica, ela aponta para sintomas mais afetivos aí, né, de perturbação dos afetos, ideias delirantes, alucinações, né, uma postura mais crítica, comportamento mais irresponsável, imprevisível. Existem frequentemente maneirismos, onde varia aí da autocrítica a não moral, sabe? Então, apresentando aí uma pessoa que é totalmente irresponsável, né? Desorganizado, superficial e acaba trazendo um discurso certo incoerente e apresentando também um certo isolamento social. Dentro dessas características, a gente acaba por compreender que esses sintomas, eles têm a forte tendência de afugentar as pessoas, né, por essa autocrítica, por essa variação aí de julgamento, né, do que é certo e o que é errado. E essas características acabam por conferir dentro de um filósofo, né, que foi muito ilustre, né, que trouxe apontamentos muito importantes para a sociedade, né, que foi o Diógenes Laércio, que tem essa característica, né, nos dados que ele deixou, de ter sido uma pessoa muito crítica, de ter se isolado, de ter tido esses comportamentos aí de irresponsável, né, de não cuidar dos pessoais, né, que era uma pessoa que vivia perambulando pela rua, mesmo sendo um filósofo, tendo ideias geniais, ele tinha essa variação aí, né, de comportamento muito forte e bem criticado da época, né, mostrando mais uma vez o quanto aí comportamentos disfuncionais estão próximos de figuras geniais, né, estão próximos de pessoas que influenciam outras. Um outro tipo de esquizofrenia que a gente vai estar vendo aqui é a esquizofrenia catatônica, né? Que é dominada por distúrbios psicomotores proeminentes, podem alternar entre extremos, tais como hipercinesia, estupor, ou entre obediência automática e negativismo, atitudes e posturas que o paciente foram compelidos a tomar, que podem ser mantidos por longo tempo.
Um padrão marcante da afeição pode ser constituído nesse subtipo, né, por episódios de excitação violenta. O fenômeno catatônico pode estar combinado com um estado oniroide, com alucinações cênicas e vívidas. Então tá falando aí de uma série de sintomas, né, que fala muito dessa variação, né, entre um ímpeto, né, e tomar atitudes, decisões, e que são prolongadas por tempos, né, e que são marcantes na vida da pessoa. E uma pessoa, né, também de muita relevância e que é caracterizada por esses sintomas é o do Carlos VI, o rei Carlos VI, né, que a gente confere nos registros que ele foi uma pessoa considerada louca, né, por essas atitudes impulsivas, dúbias, né, que ora era de um jeito, ora era tranquilo. Então essa figura ela foi aí conferida com essas características loucas, né. Aí a gente vai para um outro subtipo, né, que é o transtorno psicótico agudo, né, que vai abarcar 3 subtipos de esquizofrenia, né, que é o transtorno pós-esquizofrênico, a esquizofrenia residual e a esquizofrenia simples. A gente acaba por perceber que existe aí uma variação muito grande, né, da apresentação desses sintomas. Então, há esses subtipos aí para tentar mesmo diagnosticar e apresentar uma proposta de manejo de atuação clínica para essas pessoas. Então, são sintomas, são tipos, né, que apresentam excentricidade de comportamento, incapacidade de responder às exigências da sociedade, um declínio global do desempenho. Então a gente vai percebendo que esses subtipos, além de apresentarem critérios, né, da esquizofrenia, eles têm uma forte característica de incapacidade, né, de corresponder às exigências da sociedade. Então isso acaba por conferir esses tipos aí de esquizofrenia, certinho? E uma figura, né, que é vista com bastante excentricidade, com dificuldade, né, de cumprir as exigências da sociedade, foi o poeta Edgar Allan Poe, né, que é visto com características como uma excentricidade, um extremo melancolismo, né. Outro subtipo também é o transtorno delirante não especificado, que abarca também os transtornos psicóticos agudos e transitórios. O transtorno psicótico agudo, polimorfo, né, sem sintomas esquizofrênicos, comporta alucinações, ideias delirantes ou perturbações das percepções manifestas, mas muito variáveis, né? A desordem emocional que se acompanha nesse critério são de sentimentos intensos, transitórios de felicidade e de êxtase. Tá falando aí de uma série de sintomas que a pessoa apresenta que variam muito, né? Também que vai de sentimentos muito fortes, né? De comportamentos muito intensos e que acabam por ser conferidos várias formas, várias manifestações. E por essa estranheza toda, acaba sendo conferido aí como um certo tipo de psicose e um desajuste também, né, funcional e orgânico da pessoa. Também com essa característica de irritabilidade, características do quadro clínico, né, que além de apresentar essas variações muito grandes, por não conseguir se enquadrar, acabam ficando irritados, né, por não conseguirem se ajustar, né, se aproximar, e isso compete um pouco a essas
a esse tipo de esquizofrenia, certinho? Antes de pular para o próximo, esses sintomas citados, né, são características vistas numa pessoa também que foi muito ilustre, né, que foi muito destaque por conta desses comportamentos, que foi o Marquês de Sade. A gente acaba aqui trazendo essa discussão porque era excentricidade, era esquizofrenia ou era uma resposta, né, de enfrentamento a uma postura totalmente hipócrita e moral da época, né? Então, Marquês de Sade, com seus comportamentos excêntricos, né, estranhos, também faz aí um questionamento, né, dentro desses critérios, muito de dialogar com essas dinâmicas, né, da sociedade, da pessoa. Os principais sintomas da psicose, aqui que a gente vai apresentar, é meio para apresentar de forma geral, assim, fazer um englobado desses sintomas, são os delírios, alucinações, confusão nos 5 sentidos, né? Audição, tato, paladar, visão, olfato, distorções fundamentais do pensamento, né, da percepção, afetos inapropriados ou embotados, capacidade intelectual indiferenciada, percepção alterada com déficits cognitivos, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa, transtorno do pensamento e sintomas negativos, eco do pensamento, imposição ou roubo do pensamento, a divulgação do pensamento. Então, a gente está falando aí de uma série de sintomas que são bem alternantes, né, bem variadas e que confere também perturbações na percepção, né, no cognitivo, na relação do sujeito com a sociedade, com as exigências. Eu vou estar acendendo a luz aqui rapidinho agora e eu volto. Opa! Então, apresentando aqui que dentro desses critérios, né, dentro desses sintomas, há o questionamento que podemos fazer de uma figura ilustre, né, que se encaixava muito com esses sintomas, né, de desajuste, de perturbações, e que foi uma grande influência, né, que teve essa referência aí na nossa sociedade e em vários pensamentos de pessoas importantes, de construção, assim, que foi um influenciador, mesmo com todas essas disfunções e perturbações. A gente está falando aqui, né, do Friedrich Nietzsche. Do Friedrich Nietzsche, que foi uma pessoa que apresentava mesmo, né, e que nos seus registros também tem esses relatos, né, de uma pessoa que não se enquadrava dentro de grupos sociais, que era totalmente perturbado nas suas ideias, eram ideias muito diferentes, né, estranhas mesmo, desconfortáveis para quem estava perto, tinham relações afetivas muito afetivas inapropriadas, embotadas, né? Então, que conferem muito da característica dessa pessoa aí. E que a gente vai realmente fazer esse questionamento, né? O quanto aí é uma pessoa normal e o que não é normal, né? Uma pessoa dessas que foi uma referência e foi uma influência para tantos outros pensadores, né? E mentes depois dele.
E aí a gente vai para a estrutura da psique, né? O Jung discordava sobre a ênfase referente às pesquisas anatômicas, né? A questão de uma parte do cérebro que não funcionava, não tinha esse tamanho ideal, e por isso acabava fazendo uma seleção aí já anatômica de quem era ou não hábil, né? Quem não se adequava às exigências, né, da sociedade. Ele também discordava dessas pesquisas anatômicas, da doença mental, e voltava sua atenção voltava a sua atenção para conteúdos da psicose, né, lado a lado com a neurose, né, que eram comportamentos de conteúdo afetivo, de conteúdo somatotípico, né, que tinham várias representações e manifestações. Adotava um ponto de vista que afirmava o papel da psicogênese no que diz respeito à esquizofrenia, né? Que existe aí, então, uma influência onto e cultural nessa constituição de esquizofrenia, né? E é isso que o Jung também acreditava. No que diz respeito à esquizofrenia, mediante a análise dos delírios e alucinações que acompanhava o Jung, né, no seu trabalho com os pacientes psiquiátricos. E ele afirmou que estes eram importantes e significativos produtos psíquicos. Então, as suas observações mostravam que os comportamentos, a observação, né, desses vários influenciadores do paciente psiquiátrico era muito importante para os produtos psíquicos que ele tinha que trabalhar. Então, Jung podia prosseguir preocupando-se mais com a psicologia da doença e adotando uma abordagem psicoterapêutica, né, uma proposta de manutenção, aí, uma proposta de tratamento de qualidade de vida, em vez de estar preocupando em catalogar, em trancar essas pessoas, né? Claro que a gente está falando aqui também de um período que o Jung estuda, e isso tudo era muito crítico, né? Era muito belicoso, né? Trabalhar com esse tipo de tratamento, até porque o desenvolvimento de psicofarmacêutico, ele aconteceu um período depois, né? Que foi um avanço muito grande, né? E tem a sua contribuição, tá? Trazendo o espaço que a qualidade de vida também faz parte dessa abordagem psicoterapêutica, né? Por que não abordar uma proposta que vai trazer qualidade de vida, que vai trazer uma disposição funcional para a pessoa, para o paciente, né? Então, isso é uma proposta que o Jung traz e que concorda, né, com o uso de psicofarmacêuticos. A gente então vai falar dessa estrutura, né, da psique do paciente, que vai até essa estrutura básica, que é o ego, né? A gente fala de ego aqui, primeiramente esclarecendo que é essa estrutura, né, psicológica que a pessoa tem para mediar os conteúdos. Então, o ego é essa instância, essa base da psique que vai conseguir mediar, né? O que é desejo, o que é realidade, o que é possível. Então, o ego, ele tem essa função dentro da estrutura psicológica. E esse ego, né, esse mediador, dentro dessa patologia, dentro desse contexto, né, psicótico que o paciente apresenta, ele se configura
com essa cisão, né, com uma intensa dificuldade de ter consciência. O ego, a identidade, né, é fragmentada, ou seja, não tem uma identidade, não consegue estabelecer quem ele é, e ele apresenta problemas de percepção e cognição com o mundo interior e exterior. Então, essa estrutura, né, que seria capaz de mediar entre o que seria possível, o que seria real, desejo e realidade, né, o que seria palpável de realizar, acaba não acontecendo dentro dessa estrutura psicótica. Agora a gente vai para uma outra camada da psique, né, vista pela abordagem junguiana, que é a persona. A persona, retomando, se trata de uma camada que é protetora, né? Ela tem esse papel de equilíbrio, porque ela vai ser o aspecto de mediar aquilo que a pessoa precisa fazer e o que, entre as várias funções que ela vai desempenhar durante a vida, né? Que vai desde familiar, profissional, acadêmico e por aí vai. Então, dentro dessa estrutura, né, psicótica, o que configura essa camada de persona é que não existe uma vida social, né, familiar e profissional, ela está em colapso. Existe uma mistura entre personagens e persona, ele assume uma agressividade, fragilidade com o mundo exterior, a paranoia, delírios, e compromete a vida da pessoa e de quem está ao redor. Eu trouxe aqui essa ilustração do Henri Cristo, né, porque ele acaba sendo bem caracteral, né, para essas características, né, porque é uma pessoa que meio que funde, né, o que é uma personagem, o que é ele. Ele acredita ser o próprio Cristo, né, um delírio aí que rompe todo o limite, todo o personagem. Até aqui cabe pensar, né, uma questão que é muito pertinente, né, o que é até que ponto, né, é uma manifestação de crença religiosa e até que ponto é um sintoma de esquizofrênico ou psicose. E então a gente chega nesse ponto quando constata que é uma manifestação, né, quando a pessoa faz os seus rituais, faz o seu movimento de fé e consegue fazer essa mediação, né, e voltar para suas outras atividades. Agora, quando está nesse enquadramento esquizofrênico, né, psicótico, a gente percebe uma cisão aí, né, onde não há diferenciação entre o que é a manifestação e o que é ela, né, onde entra as suas características, a sua essência. Bem perceptível nesse exemplo aqui do Henri Cristo. Então, essa camada que a gente vai apresentar agora é a camada do complexo, né? Que mais anteriormente a gente viu que se trata aí desse núcleo afetivo, né? Que constitui a estrutura psicológica do ser humano. E dentro dessa configuração psicótica, o que a gente observa é que essa formação, né, com as suas estruturas paternas, com as estruturas de ordem, de caos, na verdade não estão formadas e há todo esse rompimento, há toda essa mistura e não delineamento, né? O que acontece é um caos mesmo, né? Bem essa visão de uma imagem bem misturada entre o que é realidade e ficção, entre o que é consciente e inconsciente. E essa outra camada também que faz parte, né, dessa estrutura psíquica
é o arquétipo, né, que fala muito dessa estrutura, né, de base, que tem esses outros subtipos, né, tanto pessoal quanto coletivo, que vai ser, vamos dizer assim, que uma herança para formar as nossas representações, os nossos valores. E dentro disso, né, a configuração de um paciente psicótico confere imagens entre caos, salvador, né, essa mistura entre que é Messias, morte, divindade, redentoras e identificação com o self. Ou seja, há imagens aí muito primitivas sendo evocadas dentro dessa estrutura psicótica, né? Então, fazendo com que a gente procure símbolos sempre muito redentores, muito de fundação, para conseguir estar mediando com esses pacientes. E aí a gente vai para a sombra, né? A sombra que também fala dessa camada aí da psique que são os conteúdos que a gente não se apropria, né? Que são os conteúdos que a gente meio que ignora, né? E aonde nós reservamos os nossos pontos, pontos cegos, né? E essa sombra dentro da estrutura psicótica que a gente confere é que não há uma consciência, não há uma razão, né? A afetividade e a organização são justamente os pontos cegos dessa estrutura, né? Que a gente acaba conferindo que na sombra não tem só características negativas, né, disfuncionais ou de valor irrelevante. Pelo contrário, o que a gente confere é que nessa estrutura há uma consciência que seria necessário desenvolver, né? É uma afetividade que precisava aí também evoluir, organização. E a gente confere, né, dentro do exemplo do Dr. Wood, que ele foi uma pessoa que tinha os valores muito rígidos, né? Dentro da história dele, do exemplo que ele apresenta, foi uma pessoa sempre muito tida, muito enquadrada do que é certo, do que é errado, e não saía disso, né? Deixando muito a desejar em outros aspectos da vida, em outros aspectos do ser humano, né? De exigências. E aí a gente vai para uma marcação também da estrutura psicológica bem importante, que é a ânima e o ânimos, que essa estrutura fala muito da energia ativa, né? A energia de ação, tanto essa energia para realizar, quanto essa energia para se concentrar, para estar acolhendo. E essa estrutura a gente confere que dentro do paciente psicológico, né, psicótico, se configura com uma apatia, desvitalização, uma belicosidade, né, uma dificuldade aí de estabelecer um relacionamento efetivo, né, de troca. E a gente acaba por conferir no exemplo da Marilyn Monroe, justamente essas dificuldades, né? E fazendo esse questionamento aí também, né? O que seria um paciente psicótico, né? E o que seria uma pessoa normal, uma vez que ela foi uma atriz muito influente, né? Teve toda essa admiração, fãs, e tinha toda essa dificuldade, aí, esse desajuste, né, de energia da ânima e do ânimos. E aí a gente fala do self, né, que é
esse outro núcleo, né, de estrutura que fala da nossa essência, né, que fala da gente conseguir aí desenvolver o que é importante pra gente, o que a pessoa precisa ter como base, né? O que para ela, dentro do seu desenvolvimento, ela foi acolhendo como características importantes. E dentro dessa estrutura psicótica, o que a gente vai conferir é que o self, ele tá bem abalado, né? Porque, na verdade, a estrutura do self aí não confere. No caso, os tipos psicológicos na esquizofrenia, o paciente é tomado pela energia do self, adotando os delírios sagrados, messianismo, salvacionismo, o fim está próximo, catastrofismo, culto ao apocalipse e projeção da paranoia, ou seja, é uma identificação aí com o fim total, e o que torna uma diminuição de conquista, de realização, né? E se apega mais com uma única possibilidade, né? E essa única possibilidade é justamente com o caos, com o fim. Esse exemplo, né, da dramaturgo, né, Tennessee Williams, é um exemplo bem interessante, porque a história dele aponta que ele teve conflitos bem sérios com o pai, né? Ele tinha uma condição financeira bem abastada, mas teve uma dificuldade psicológica em um momento bem do auge da carreira dele, em que entre esses conflitos com o pai, né, com aquilo que ele queria realizar, e também durante a adolescência, em um momento, fez com que ele desenvolvesse alucinações bem sérias, a ponto de ele acreditar que ele era o Noé, né? Ele salvaria todas as pessoas e fez uma construção aí de pequenos animais dentro do seu quarto, e aonde ele ia, ele projetava essas imagens animalescas, pequeninas, né? Que ele acreditava está orientando, né? E aí a gente vai para outra camada de estrutura psicológica, que vai falar dessa atitude de extroversão, e que, para a gente retomar um pouco, fala aí dessa camada que aponta para pessoas que são mais extrovertidas, né, que têm a sua atenção mais voltada para o objeto externo, e também para essa estrutura que é mais em destaque a introversão, ou seja, o seu olhar é mais interno, né? Mais voltado para o interno. Numa estrutura normal, essas atitudes, né, elas intercalam, né? Ninguém é só um e ninguém é outro, apesar de que uma é mais destaque, mas vão variando ao desenvolvimento da vida. O que a gente vai conferir dentro de uma estrutura psicótica é que há um excesso, né, dentro de uma ou de outra. Então, que confere aí um isolamento, ou então em atitudes muito maníacas, em disposições muito fortes, né? E aí a gente vai para uma outra camada estrutural da psique humana, né? Que confere aí as funções, né, que o Jung apresenta pra gente, que são as funções de sensação, intuição, pensamento e sentimento. Dentro da estrutura psicótica, que a gente vai conferir, né, como vocês já devem estar imaginando, é uma dificuldade aí desse equilíbrio dessas funções, né? A sensação, por exemplo, ela é totalmente instintiva e primitiva, né? Não é à toa que você vê pacientes
psiquiátricos totalmente tomados pela libido, né, que vivem essa vida sexual o tempo todo e constante. Aí você confere uma outra função, que é a função intuição, que é totalmente desequilibrada, né? São pessoas que têm alucinações, que têm premonições e vivem com essa função muito ampliada. E a gente vai conferir também a função de pensamento, né? Que na verdade vive um colapso, porque não há esse ajuste, né? Lógico, organizado das ideias. Também conferindo dentro dessa estrutura um predomínio desajustado da função sentimento e dificuldade de metabolizar as emoções. Aqui vale a gente dialogar, né, questionar o ponto que os pacientes psicóticos ou esquizofrênicos, não é que eles não têm sentimentos, mas justamente essa dificuldade de metabolizar, né, de filtrar, né, esse sentimento. E aí a gente vai também, dentro dessa camada estrutural, olhar a função inferior, né? Será que existe função inferior aqui, né? Porque são todas, né? Estão todas em desequilíbrio, né? Há uma invasão de ideias, paranoia, medo, negatividade extrema. Então existe aí um colapso de todas. Então, dentro dessa estrutura aí, desse fundamento, a função inferior acaba por ter todas as funções como inferiores. Ah, não, por favor. Ai, que bom. Achei que tinha dado problema aqui no slide. Aí a gente vai para essa outra camada, né, da estrutura psíquica, que a gente compreende como uma função transcendente, e essa função, ela tem esse papel, né, de fazer esse abarcado, né, de toda a vida do sujeito, de todo o desenvolvimento. É um momento onde a pessoa precisa estar conciliando, né, os seus opostos, precisa estar pegando o que ela desenvolveu durante a vida e tá tornando isso mais construtivo, né? E tá encontrando o seu chamado, o seu propósito de vida, tá fazendo as pazes com a sua parte negativa mesmo, né? Tá colhendo todos os seus pontos. Então, essa estrutura transcendente fala disso, né? Mas, dentro dessa configuração psicótica, o que a gente percebe é que é uma tentativa frustrada, né? Na maioria das vezes, de se colocar uma ordem no caos. E o que há aqui de proposta é uma proposta multidisciplinar, né? Com auxílio de profissionais, com manejo terapêutico, né, que é de técnicas expressivas, né, de estar dando vazão mesmo para formas, trabalhos com figuras, com colagens, está trabalhando com símbolos, com os mitos. Então, essa é uma proposta dentro dessa camada estrutural aí. Bom, eu agradeço muito vocês, eu espero que fique muito claro. Vou deixar aí um link, né, do mito e também alguns conteúdos, algumas referências nas referências bibliográficas que vão ser muito importantes e vão ajudar vocês a estarem formando aí o conhecimento vocês sobre essas patologias, ok? Boa noite para vocês e até uma próxima.